aí, mestrão? Estamos ao vivo, estamos online. Gente, tava falando aqui, o estagiário tá ficando metido, né? Aí ele agregou um pouquinho do conhecimento, assim, né? Gente, conhecimento é uma arma. Você ter conhecimento, né, é uma arma. Aí o estagiário aprendeu aqui um macete pra fazer as coisas ficarem mais rápidas. Ele tá se sentindo mesmo no caso, né? Carisma também é importante, mestre. Não, tudo bem, mas aí... Cara, os meus alunos assistem o vídeo, eles ficam falando: Paulo, o estagiário tem que aparecer, eu quero conhecer o estagiário. Não vou dar esse poder pra ele, tá? Porque o estagiário, ele ganhou um pouquinho de conhecimento, ele já tá insuportável. Imagina se ele aparecer na frente da câmera. Como é que vai alunos ser? do mestre Paulo, tamo junto. Não, garoto, tu não dá força pra esses garotos não, pelo amor de Deus. Enfim, pessoal, vamos lá, vamos continuar aqui o nosso estudo de dinâmica. E hoje nós vamos falar dela. Quem? Força centrípeta, certo? Certo. Fala que eu já dei essa matéria, vai, Igor. Eu acho que já, mestre. Eu já vi isso em algum lugar, numa aula anterior. Vai. Brilhantemente, por sinal. Você falou lá de ver bundinha rebolando. Não é de sair isso. pela tangente, de jogar marimba pra pegar a pipa. É quase isso, pessoal. Olha só. Mas antes de ir pra aula, vamos aqui, né? No nosso marketing, nosso merchandising aqui. Segue a gente nas redes sociais, pessoal. Ajuda o canal a crescer, ajuda a gente a levar esse projeto para mais pessoas, tá? Então tem aqui o Instagram do Estúdio com Luiz, tem aqui o meu Instagram também, pessoal. E no Instagram do Estúdio com Luiz, pessoal, você confere os posts das aulas que vai ter, o cronograma da semana. O que mais que tem? Tem shorts, não, reels. Tem reels, tem também o que? Nós temos também lá no Instagram do Estúdio com Luiz alguns, como é que eu posso dizer? Resumos, né? Não tem os resumos lá, estagiário? Tem os resuminhos lá também. Tem muita coisa lá acontecendo, né? Vocês viram que ele apareceu aqui, né? Só o cabelo. Vocês viram que ele apareceu aqui, Só o né? cabelo. Por quê, gente? Ele esqueceu de ligar minha outra câmera. Eu vou matar o estagiário, gente. Eu tô aqui, ó. Aula de força centrípeta. Ponto. Matar o estagiário. Corrigir exercício. Ponto. Matar o estagiário. Gente, até o final do ano esse estagiário não vai estar mais aqui, né? Faz isso não, mestre. Tem filho pra criar. Vamos lá, pessoal. Olha só. Força centrípeta, pessoal. Como que vai ser a força centrípeta? Antes, vamos relembrar aqui os conceitos de movimento circular. Por quê? Lembra lá do movimento circular, quando eu falei com vocês, que para o movimento circular ter a cara de um movimento circular, eu preciso ter uma aceleração. Essa aceleração é a aceleração centrípeta. É aquela aceleração que sempre aponta para o centro, certo? Então, a força centrípeta, ela está relacionada com isso daí, com essa aceleração centrípeta, certo? Eu já posso ir pro quadro? Acho que ainda não, né? Ainda não. Tá, peraí. Então vamos continuar aqui, certo? Então, olha só. Quando um objeto executa um movimento circular uniforme, o valor da sua velocidade é constante, mas essa grandeza sofre alterações em sua direção e o sentido. É isso daqui que a gente tem, esse círculo aqui. Essa velocidade aqui que está em roxa, ela é constante, ela nunca vai mudar. Porque o movimento, ela é circular, e o movimento ele é circular e uniforme, tá? Mas ela nunca vai mudar o quê? O seu módulo, beleza? Agora, a direção e o sentido vai mudar. Uma hora ela tá aqui, agora aqui o vetor laranjinha, ó, tá aqui, aí tá aqui, e aqui tá pra cima, certo? Por que ele tá mudando? Porque lembra aqui do dedinho, ó, tem sempre uma força apontando para para o centro. Deveria estar assim, né? Devia fazer com a outra mão, mas vai ficar assim, gente. Vai ficar um pouquinho ao contrário. Então, ó, apontando para o centro. O que aponta para o centro é a aceleração centrípeta. Então, a aceleração centrípeta, pessoal, ela dá a cara do movimento circular. E vai ser também a estrela da nossa aula de hoje, que eu vou falar da força centrípeta, certo? Então, vamos lá. Olha só. A velocidade em laranja, ela vai sofrer alterações, tá? De direção e sentido ao longo da sua trajetória. A grandeza responsável pela mudança na direção e o sentido da velocidade durante a execução do movimento circular é a aceleração centrípeta, o vetor destacado em verde. Então já deixei tudo aqui, ó, muito bem explicadinho para vocês. Esse vetor,
ele muda a direção e o sentido, tá? Vocês podem ver aqui, ó, que aqui nesse primeiro momento, a direção do vetor velocidade, ela tá o quê? Ela tá na horizontal, depois ela vem para vertical, depois passa a ser horizontal e ali, aqui assim, isso, volta a ser vertical também, certo? Então ela vai estar sempre mudando o sentido do vetor velocidade e isso vai dando a forma do movimento circular, certo? Agora, a gente precisa saber o quê? Como é que a gente calcula essa aceleração centrípeta, né? Vocês lembram como que a aceleração centrípeta ela é calculada? A aceleração centrípeta ela vai ser calculada dessa forma, v ao quadrado sobre o r. O que é o v ao quadrado? V ao quadrado é essa velocidade aqui, tá? Então, pega o valor dessa velocidade, usando sempre o sistema internacional, ou seja, essa velocidade em metros por segundo, tá? E o r, que está aqui, esse r vai ser o quê? Vai ser o nosso raio, tá? Então, o v ao quadrado sobre r vai ser o raio da minha trajetória circular. E assim, a gente tem o valor da nossa aceleração centrípeta. Show? Tranquilo até aqui? Muito tranquilo, né, gente? Isso daqui é uma parada super tranquila. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu estou considerando aqui o caso dessa velocidade ser constante. Então, eu estou considerando o caso do MCU, que é o movimento circular uniforme. E se a velocidade não mudar, hein? E se a velocidade mudar, na verdade? Se eu tiver o MCUV, o movimento circular uniformemente variado. Lembra lá daquela aula? Gente, eu acho que eu dei essa aula. Foi lá no início do projeto. Eu acho. Qual aula? Essa aula de acelerações de composição. Foi logo depois da aula de vetores. Foi. Foi, né? Tem um mês e meio, mais ou menos. Não, tem mais. Foi assim que eu comecei a transmitir. Essa aula de vetores foi? Tem um mês e meio? Agora veio um dia rebolando que eu fiquei rindo. Não, mas isso daí é bem antes disso, foi bem lá no início. Eu acho que foi a aula 4 ou a aula 5 que eu vou falar da aceleração tangencial. Tá? Por quê? No movimento circular, pessoal, tem que ter aceleração centrípeta. Ponto. O movimento ele é circular, você já sabe que ele tem aceleração porque tem aceleração centrípeta. Se não tiver aceleração centrípeta, você não tem movimento circular. Agora, essa velocidade aqui, ela só vai ser alterada se tiver o quê? O vetor aceleração tangente, tá? Então, ó, se o vetor aceleração tangente estiver na mesma direção e sentido dessa velocidade, essa velocidade ela aumenta. Se ele estiver na direção e no sentido oposto a essa velocidade ela vai sempre diminuir. Certo? Tudo bem? Então, o pessoal tá tranquilo, né? Sem dúvidas, todo mundo tranquilo. Por enquanto está bem facinho. Paulo, só dar um aviso aqui. Nós tivemos um probleminha técnico. A gente vai ter que dar uma pausa rapidinho e a gente volta. Ah, é? É. Então tá, gente. Então segura aí 2 minutinhos que eu tô voltando. Tô voltando? Tá, eu vou voltar, gente. Espera que eu tenho que desligar meu microfone. Pera aí. Já volto.
Oi, gente. Tem alguém daí? Tudo bem? Então, tivemos aqui um pequeno probleminha técnico com a... Foi o quê? A placa de captura. Placa de captura. Aí a gente teve que trocar aqui o negócio nas câmeras, mas agora já tá tudo certo. Sendo que eu vou ter que ficar no quadro, porque não tem como fazer aquela minha transição de milhões. O estagiário, ele agradeceu que não vai precisar fazer isso, certo? Bom, galera, como eu tava falando com vocês aqui, antes da gente ser cortado, a aceleração centrípeta, ela é calculada como sendo v² sobre r, certo? O que isso quer dizer? Que é a velocidade do movimento circular ao quadrado dividido pelo raio da minha trajetória circular, beleza? Agora, a força centrípeta, ela tem muita coisa a ver com a aceleração. Por quê? Pela segunda lei de Newton, a gente tem o seguinte: força resultante é igual a massa vezes a aceleração, certo? Agora, força centrípeta vai ser igual a massa vezes a aceleração centrípeta, nada mais justo, né? Então a gente tem aqui a força resultante como sendo a força centrípeta e a aceleração como a aceleração centrípeta. Então, nós temos que força centrípeta é igual a m vezes v² sobre r. Essa daqui é a nossa fórmula da aceleração centrípeta, certo? Agora, só tem essa fórmula para aceleração centrípeta? O que você acha, estagiário? Eu acho que não. Que não, né? Sabe por quê? Por quê? Porque a física é linda. Ela não pode ter só uma fórmula. Tu tá Só querendo uma me maneira comprar. de calcular. Tu tá querendo me comprar. Tô querendo me redimir, Tu tá velho. querendo me comprar, palhaço, tá? Qual é aquela aula que você lembra direto? Aceleração centrípeta. Não, aquela que você lembra direto. Plano inclinado? Ai, caraca, Puta, cara. eu tô bem. Quando eu falei de movimento circular, você lembrava de quê só? Ah, V podia rebolando. Muito bem. Lembra que V, ficou um V muito escroto, peraí. V é igual a ômega vezes R? Sim. Vamos substituir esse V aqui? Vamos. Então, olha só. Força centrípeta é igual a m vezes v² sobre r, certo? Se eu substituir esse V aqui, eu tenho o seguinte. Eu tenho que a força centrípeta ela é igual a m vezes ômega vezes r ao quadrado sobre r, certo? Então, força centrípeta vai ser igual a m vezes ômega² vezes r ao quadrado sobre r, certo? O que eu posso fazer? Eu posso cortar esse r com esse quadrado daqui. Então, a força centrípeta ela fica com uma outra cara. Força centrípeta é igual a m vezes ômega² vezes o r. Tá aqui. Bonitinho. Certo? Paulo, quando que eu vou usar essa fórmula? Quando que eu vou usar essa fórmula? Depende do que o problema está te dando, pessoal. Se ele te der velocidade linear, você vai usar v² sobre r. Se ele te der velocidade angular, a gente vai usar ômega² vezes r. Lembrando que esse daqui é a nossa linear, ou a tangencial, né? Vou botar aqui, ó, tangencial. Ah, ficou horrível. E essa daqui é a nossa velocidade angular. Tá? Certo? Então, tira aquele print bonito, que eu já dei aqui uma resumida, e vamos pular direto para os nossos exercises. Olha lá, rapidinho. Ó, gente, está tudo muito bonitinho no nosso material, tá? Você já pode fazer o download do material lá na descrição do vídeo, né? 0800, não paga nada. Ah, tá, pra mim te dar um número de telefone, tipo TV dos anos 90. Olha eu entregando minha idade. Já a galerinha dançando assim. Olha eu entregando minha idade, né, gente? Enfim, anos 90, enfim. Vamos lá, pessoal. Então, e agora como é que é? Dá pra botar o exercício aí na tela? Tá sim, mestre. Ó. Ó, exercício na tela. Muito bem. Enquanto isso, eu vou pegando aqui uma coisinha pra poder apagar. Quer que eu leia pra galera enquanto isso? Quero, por favor. Pra se redimir bem. A centrifugação
é o principal método para a separação do plasma do sangue. Assunto que você vai ver mais tarde com o professor João. Vai falar. O esquema simplificado de uma centrífuga de laboratório é mostrado na figura abaixo, onde duas ampolas de massas iguais giram com velocidade angular constante, ômega, em torno de um ponto zero, presas pelo vínculo V. Muito bem. Gostou do ômega? Gostei. Aprendi contigo. Continuando. Na fábrica desse equipamento é feito um teste de funcionamento, no qual os vínculos V são submetidos a uma força radial de 300 newton. Se a massa das ampolas é de 12 gramas, a velocidade angular em radianos por segundo da centrífuga nesse teste é aproximadamente... Só faltou uma coisa aqui. Ah, não, tem que ver aqui na imagem, olha só. Essa imagem, pessoal, ela é muito importante. Espera aí que eu perdi aqui minha caneta. Perdi a caneta dentro do meu bolso, né? Enfim. Ai, meu Deus, espera aí. Jesus, achei. Pronto, olha só. Nesse problema, pessoal, corta aqui pra mim. Agora, mestre. Ah, foi. No problema, ele fala o seguinte. Se a centrífuga ela tá girando, ela tem força centrípeta, né? Então, nessa questão aqui, na questão número 1, eu tenho que a força centrípeta, ela vale 300 newtons. Ele fala aqui pra gente que a massa é de 12 gramas. E se você olhar na imagem, pessoal, aí do material, você vai ver que a distância entre a pola e o centro, o raio, é igual a 10 centímetros, certo? E é disso que eu preciso. Ele está pedindo para a gente calcular a velocidade angular, o ômega. É isso que eu quero descobrir. Sendo que tem um detalhe, pessoal. A massa e o raio, eles estão em sistemas de medida que a gente não usa. Por quê? Porque a força está em newton. Se a força está em newton, a massa tem que estar em quilo e o raio tem que estar em metro. Então a gente vai ter que transformar. Para transformar isso daqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse cara aqui, o 12, e vou dividir por 1000. Certo? Sendo que 1000 é a mesma coisa que 10 a terceira. Ele está embaixo. Para ele ir para cima, o que eu faço com o sinal? Simplesmente fica um sinal negativo. Então isso daqui é quilograma. O centímetro é a mesma coisa. Eu tenho que transformar em metro. 1 metro são 100 centímetros. Então isso aqui é a mesma coisa que 10 sobre 10 a 2. Isso daqui vai ser igual a 10 elevado a 10 a menos 2. Certo? Por quê? Porque está embaixo, para ir para cima tem que trocar o sinal. Sendo que o 0 serve para pagar a dívida. Então isso daqui é a mesma coisa que 1 vezes 10 a menos 1 metros. Certo? Agora vamos lembrar da fórmula da aceleração centrípeta que a gente já usou. Força centrípeta é igual a m vezes ômega ao quadrado vezes o meu raio. Então essa daqui é a fórmula que nós já utilizamos, certo? A gente já aprendeu. Vamos isolar esse cara aqui. O raio que está multiplicando passa para cá dividindo. A massa que está multiplicando passa para cá dividindo. Então, ômega ao quadrado é igual a força centrípeta dividido por m vezes o raio. Então, ômega ao quadrado vai ser igual a 300 dividido por 12 vezes 10 a menos 3, que multiplica 1 vezes 10 a menos 1. Ômega ao quadrado vai ser igual a 300 dividido por... Agora, 12 vezes 1 é 12. Na multiplicação, repete a base, somos expoentes. Estou devendo 3, fico devendo mais 1. No final, estou devendo 4. Menos 4. Vem para cá. Ômega vai ser igual. Vamos resolver isso daqui primeiro, ó. 300 dividido por 12. 300 dividido por 12 dá 25. Certo? Já botei ali. Vezes 10. Aqui é menos 4. Ele tem que subir positivo, né? Porque ele está embaixo no denominador. Ele tem que subir. Então, troca o sinal. Vai ficar 4. Esse quadrado passa para cá tirando a raiz. Então, fica a raiz quadrada de 25 vezes 10 a quarta. Raiz quadrada de 25 é 5 vezes 10. Aqui é 4. Para ele sair da raiz é só dividir por 2.
Então aqui vai ficar 10 a 2 radiano por segundo. Isso daqui é a mesma coisa que 500 radianos por segundo. Vamos ver se a gente tem essa opção aí? Letra C. Aí, letra C ficou bonitinha. Certo? Sensacional. Sensacional. Vamos botar só no quadro só pra gente poder tirar um print maneiro? Agora. Foi. Acho que foi, né? Sim. Foi. Beleza. Vamos fazer aqui o exercise 2. Vamos, quer que eu leia? Quero. Já começa me complicando. O teacher consiste em dois objetos fixos nas duas extremidades de um cabo. A pesquisadora brasileira Alessandra Ferreira, da Unesp de Guaratinguetá, foi agraciada com o prêmio Mário Grossi no evento internacional Future in Space 2019, em Madrid. Em seu estudo, ela propôs a aplicação de um cabo fino e rígido de 100 km de comprimento com uma ponta ancorada na superfície de um corpo celeste, como um asteroide, por exemplo. A outra ponta estará ancorada em um veículo espacial, conforme apresentado na figura. Assim, a técnica poderá ser utilizada para economizar energia e aumentar o impulso em viagens espaciais mais longas. Olha aí. Essa é a... Que viagem é essa, velho? Que loucura, mano. Um cabo de 100 km. Tá no espaço, né? Eu sei. Tá no espaço, ok. Eu sei, mas eu acho muita viagem imaginar essa parada. Uma espaçonave de 100 toneladas, navegando a uma velocidade tangencial aproximada de 28,8 mil quilômetros por hora, acopla-se ao cabo citado de 100 quilômetros de extensão, ancorado em um asteroide, considerado aqui como um ponto material em repouso. Assumindo que a massa do cabo seja desprezível em relação ao sistema, podemos afirmar corretamente que a força centrípeta aplicada na extremidade do cabo ligado ao veículo espacial em newtons é... Vamos lá, corta pra mim. Vamos lá. O que ele deu pra gente de informação? Ele deu a massa da nave, que é de 100 toneladas. Mas uma tonelada são quantos quilos mesmo, hein? 1000 quilos. Então eu tenho aqui, ó, 100 vezes 1000 quilos. Então essa massa é a mesma coisa que 1 vezes 10 a quinta quilogramas. Só contar os zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Botei aqui em notação científica. Agora, a velocidade, pessoal. A velocidade dessa nave espacial é de 28.800 km por hora. Para transformar em metros por segundo, o que eu tenho que fazer, estagiário? Dividir por 3,6. Muito bem. Isso daqui vai dar quanto? Aí você tá brincando comigo. 8 vezes 10 a terceira metros por segundo. Deixa eu conferir. É. Não, confere aí pra mim, mas eu tenho quase certeza. Esse dá 8.000. Cadê? Tu tem calculadora? Faz de cabeça. Eu? Tu não fez aquele curso que faz as contas de cabeça? Hein? Eu. Mas não, é isso mesmo, tá certinho. Passa um perrengue quando tento fazer aquelas questões lá de escalas que a galera cria. Né? Até nem com a calculadora eu tô conseguindo, fiquei nervoso. Não, é isso mesmo, relaxa. Desculpa, pessoal. E outra coisa, o raio é o próprio cabo. 8.000. Que é de 100... É 8.000, né? Sou bom, cara. 100 quilômetros. Isso daqui vai dar a mesma coisa. 1 vezes 10 a quinta metros. Porque 100 quilômetros é 100 mil metros. Então, 1 vezes 10 a quinta metros. Ele quer a força centrípeta. Então, força centrípeta é igual, vai ser mv ao quadrado sobre r. Ah, Paulo, por que você está usando essa fórmula? Eu estou usando essa fórmula, pessoal, porque ele me deu essa velocidade aqui. Ele não deu. Não deu angular. Ele me deu essa velocidade, velocidade tangencial. É o que ele fala ali no problema, velocidade tangencial. Então, vamos usar a fórmula da velocidade tangencial. Força centrípeta vai ser igual a massa, é 1 vezes 10 a quinta, que multiplica a velocidade ao quadrado, é 8
vezes 10 a terceira ao quadrado, dividido por 1 vezes 10 a quinta, que é o raio. A força centrípeta, então, vai ser 1 vezes 10 a quinta, certo? 8 vezes 8? 64. Muito bem. Então, 8 ao quadrado é 64, vezes 10, 3 vezes 2, 6. Dividido por 1 vezes 10 a quinta. Aí agora vem a parte que o pessoal da matemática me mata. Por quê? Eu vou ter que multiplicar por 10 a quinta para depois dividir por 10 a quinta. Mas não pode, não? Pessoal, Eu já ia cortar de cara ali no início. o pessoal da matemática não gosta que faça isso não, né? Mas eu sou da física, não tô nem aí. Então isso daqui fica 64 vezes 10 a sexta, a resposta. O problema é o seguinte... Se a gente for olhar as opções, não tem essa opção lá. Por quê? Porque pela regra da notação científica, a gente não pode ter nenhum número do nosso coeficiente de notação que ele seja maior do que 10. Ele tem sempre que ser menor do que 10. Então eu vou pegar minha vírgula imaginária, vou jogar para cá e vou somar mais um aqui. Então a minha resposta da força centrípeta, ela vai ser 6,4... A sétima. Soma mais um. Newton. Perfeito. Vamos ver se a gente tem essa opção aí. Joga pra lá. Aí, letra A. Letra A. Certo? Posso jogar pro quadro pra galera dar um print, mestre? Pode. Dá até pra gente fazer a questão número 3 aí, que ela é rapidinha. Ela é só conceitual. Lê pra gente? Vamos nessa. Vamos lá. Deixa eu botar só pra galera aqui ler comigo. Muito bem. Força centrípeta é a força resultante que puxa um corpo na direção e sentido do centro da trajetória de um movimento curvilíneo. Um exemplo de força centrípeta é a força gravitacional no movimento do planeta Terra ao redor do Sol, que a gente chama de rotação. Não, translação. Nesse caso, é a força gravitacional entre o planeta e a estrela que faz com que a Terra não escape a trajetória elíptica ao redor do Sol e deixe de orbitar. Analisando o movimento curvilíneo de um carro em uma pista horizontal, a força que tem o papel de força centrípeta é a... Então, pessoal, nesse caso aí, a gente tem as opções aí. Força-peso do carro, força de atrito entre os pneus e a pista, força normal dos pneus na pista, força de tração do motor e força gravitacional entre o carro e a pista, certo? Gente, o carro está fazendo uma curva. Eu não vou me atrever a desenhar uma curva aqui. Não é verdade. Não, você fez isso na questão do S do Senna. Dá pra fazer sim, mestre. Não, mas agora eu acho que eu consigo fazer uma técnica aqui, ó. Tem uma curva pra cá. É que eu vou antecipar as coisas da aula que vem. Aqui tem uma curva. Tá vendo uma curva? Tu viu a curva? Aí aqui o carro, ó. Vista aérea, galera. É, vista de cima. Aqui, ó. Muito bem. Que isso. Pensei aqui agora. Beleza, tem aqui meu carro, certo? Ele quer manter a curva, certo? Se ele quer manter a curva, tem que ter alguma coisa que esteja apontando pra cá. Então, se não tiver essa coisa, qual é a tendência do carro? É ele sair. Então, o que é contrário à tendência do movimento? A força de atrito. Então, a força de atrito, ó, pra cá. Então, para o carro se manter na curva, a força de atrito, a FAT, ela é a minha força centrípeta, ela é a minha resultante centrípeta. Por isso, Então, quando o carro tá com o pneu careca numa corrida de Fórmula 1... ele derrapa. Ele derrapa. sai pela tangente, na verdade. Ou quando ele vai parar na brita, ele perde a aderência com o solo, ele derrapa e bate no guarda-reio. Sabe nem? Moleque! Nem eu sabia disso, né? Fala em desenho, você sabia que você foi desenhado na aula de geografia da semana passada? Como é que é? É. Continuando, força. Cadê as canetas do professor de geografia que eu vou usar todas? Olha ali, vamos ver aqui as opções, pessoal. Só pode ser quem? Só pode ser a... Deixa eu botar aqui pra galera. Letra B, a força de atrito entre pneus e a pista. Certo, pessoal? Então, olha só, galera, volta pra mim. Que eu vou matar o professor de geografia daqui a pouco.
Gente, então, desculpa pelos problemas técnicos, mas conseguimos dar aula. Espero que vocês tenham aprendido. Tem mais 2 questões para vocês resolverem, questão 4 e questão 5. E já sabe, né, gente? Ficou com dúvida? Comenta aqui nesse vídeo. Vai lá no Estude com Luiz no Instagram. Pode ir no meu Instagram também, mandar as dúvidas, que a gente está aqui para ajudar você a não ter mais dúvidas, tá bom, pessoal? Beijo grande, estou me despedindo por aqui porque agora vem a maravilhosa, a dona do Enem, que é a dona da redação, né? Você pode ir ótimo em física, mas se você for mal na redação, tua nota vai lá embaixo. Então, pessoal, vamos dar aquele gás, porque a estrela daqui a pouco tá aqui. Beijo grande, pessoal! 5 minutinhos apenas, né? 5 minutinhos, 5 minutinhos, vai comer uma coisa rápida, banheiro, beber água, pá, nessa ordem. Beijo, pessoal, tchau, tchau!